Deu aula na escalação, o Dorival Júnior ganha super trunfo na escalação do São Paulo para amassar o Coritiba. Vamos falar bastante sobre isso, pré-jogo aí, completaço desse jogo importantíssimo aí que o São Paulo tem logo mais. Vamos falar muito sobre isso e várias outras novidades para a gente conversar, beleza, rapaziada? Vamos embora para mais um vídeo aí. Daqui a pouquinho tem Tricolor em campo, São Paulo e Coritiba, jogo bastante importante. E temos aí bastante coisa para a gente comentar sobre essa partida que acontece logo mais. Então já vamos aí direto e reto para o pré-jogo, porque como eu falei, tem bastante coisa aí para a gente conversar, beleza? São Paulo e Coritiba se enfrentam neste sábado às 21 horas, né, às 9 horas da noite aí, no horário de Brasília, no Morumbi, jogo válido aí pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, transmissão do jogo, Sport TV e Premier, tá? Apenas pay-per-view, apenas TV fechada que vai passar esse confronto contra a equipe do Coritiba, tá bom, rapaziadinha? Para esse jogo de hoje contra o Coritiba, a gente tem aí desfalques do Lucas, que já é um desfalque que a gente sabe que deve ser ao longo de toda a temporada, se é que ele volta a jogar pelo São Paulo, né? Porque tem que ter uma renovação de contrato para o ano que vem, se é que ele vai ficar. Então o Lucas está fora. O Rafael Tolói ainda se recupera de um estiramento na coxa direita, até fez algumas atividades nesses últimos treinos, né, de quinta-feira e sexta. Tinha até uma expectativa dele poder ir para o banco e voltar para esse jogo, mas acabou que ficou de fora. Tá? Então o Tolói segue de fora. E o Lucas teve aquele acidente, aquela coisa toda, também segue de fora. Aí são apenas 3 desfalques, né, cara? 3 desfalques aí do time do São Paulo. Significa que o Dorival tem basicamente todo o elenco à disposição, né? Porque tu pega aqui o Tolói, cara. O Tolói, cara, dos zagueiros, ele é a última opção. O Lucas quase não jogou com o Dorival. O Lucas, mesmo que se estivesse bem fisicamente disponível, ele estaria jogando. Aí sim seria um jogador importante. Então, cara, de jogador importante mesmo assim de fora, só o Lucas, né? Porque eu falo importante porque se ele tivesse bem, ele estaria jogando. A gente sabe disso, né? E pendurados, apenas o Ferreirinha. Tá? O Ferreirinha, se tomar cartão hoje contra o Coritiba, fica de fora da próxima rodada, que se eu não me engano, se não me falha a memória, é contra a Chapecoense, se eu não estou enganado. Eu acho que é contra a Chapecoense, se não estou enganado. Aí, beleza? E a gente tem um reforço aí super importante, né? O Dorival ganhou um trunfo importante, que é o Arthur. Tá? O Arthur treinou ontem, sexta-feira, sem nenhuma restrição, participou de todas as atividades, está à disposição. Agora tem que ver se ele vai começar como titular ou se ele vai vir do banco de reservas. Na provável escalação do GE, ele deve iniciar. Tá, vamos lá. Segundo o Globoesporte.com, São Paulo deve entrar em campo com Rafael no gol, Lucas Ramon na direita, Arboleda e Domingos Duarte na zaga. E o Wendel ali para fechar o sistema defensivo do São Paulo. Meio de campo ele composto com Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio. Na frente, Arthur, Luciano e Caleri. Segundo o GE, o Tricolor deve entrar em campo com essa formação. E as novidades aqui primeiro, lá na defesa, o Domingos Duarte, tá? Segundo informações, deve começar aí como titular. O Dorival, então, gostou bastante do que viu do português contra a equipe do Bolívar, que ele realmente foi muito bem, né? Dos estreantes, acho que foi o melhor com sobras, com tranquilidade, foi muito bem. É aquela coisa, se a primeira impressão aqui fica, a do Domingos foi excelente, entendeu? Excelente. Aí, apesar que o seguinte, tá? O Osório vem numa sequência muito boa, tá? Entrou na fogueira pelo momento ali que vivia o São Paulo, com um monte de jogador desfalcando o time na zaga, o time não ganha de ninguém, entrou numa fogueira braba e conseguiu dar a resposta. Eu acho que tinha que dar sequência para ele, tá? Eu acho que tinha que dar uma sequência pro Osório, porque ele tava vindo muito bem, entendeu? Então acho que o Osório devia jogar, mas o Domingos Duarte devia aí começar como titular mais uma vez, né? Já havia começado contra o Bolívar e deve ganhar uma sequência aí, dependendo do que fizer nesse jogo aí, deve até virar titular já definitivo, né? Porque realmente o cartão de visitas foi muito bom. E a outra novidade aqui é o Arthur, né? O Arthur, porque ele não jogou nem contra o Grêmio e nem contra o Bolívar. Já tem 2 jogos com o Arthur desfalque para o São Paulo, então deve voltar. Ainda deve ser as 2 novidades aí na escalação. De resto, a mesma coisa, né? Marcos Antônio, Danielzinho, Pablo Maia, Luciano Caleri, o mesmo time aí que vinha jogando. Então, deve ser esse o São Paulo que o Dorival Júnior deve mandar a campo,
segundo informações do Globoesporte.com, beleza? Quem vai apitar o jogo aí, tá? É uma estreante, isso mesmo, ela vai fazer a sua estreia na Série A, que é a Charlie, acho que é assim que fala o nome dela, Charlie Wendy, tá? Ela é uma árbitra aí de Santa Catarina e vai fazer a sua estreia na Série A contra quem? Contra não, né? No caso, no jogo do São Paulo, que é aquela coisa que a gente sempre comenta aqui que o São Paulo, ele é cobaia, né, da CBF. Ah, árbitro novo e inexperiente, pode pôr no jogo do São Paulo, pode pôr lá. Se errar, tanto faz, como tanto fez, o time tem poder de baixo também, então pode pôr no jogo do São Paulo. Quanto o Grêmio, o árbitro que apitou o jogo entre São Paulo e Grêmio, tinha um jogo na Série A esse ano. O segundo jogo foi São Paulo e Grêmio, né? E agora, essa árbitra aí vai apitar o primeiro jogo dela na Série A. Não tô falando que é ruim, que é boa, pode ser excelente, mas é aquela coisa, São Paulo é usado como experimento. Todo jogo do São Paulo, um árbitro novo, inexperiente, aí torcer para que ela consiga fazer aí uma boa atuação, sem nenhum tipo de polêmica. E quem vai estar no VAR vai ser o Diego Pombo Lopes, que é da Bahia. Esse, pelo nome, não me recordo de quem seja, mas de qualquer maneira, que a gente não tem aí nenhum tipo de polêmica na arbitragem, né? Que a arbitragem boa, irmão, é aquele jogo que ninguém fala de arbitragem. Todo mundo fala do jogo, fala dos gols, que tal jogador perdeu tal gol, não sei o quê, o jogo foi bom, o jogo foi ruim. Aquele jogo que ninguém cita a arbitragem é que a arbitragem foi bem. Não teve lance ali que comprometeu, né? Bom é assim, então espero que amanhã a gente não comente aqui sobre a arbitragem, porque vai ser um sinal que a arbitragem não teve nenhum tipo de interferência, beleza? Bom, tô gravando esse vídeo aqui 5 e pouquinho da tarde. No horário do almoço ali, por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, o São Paulo divulgou que teve mais de, já tem, né, até meio-dia, tem o horário do almoço, mais de 40 mil ingressos vendidos, né? Para esse confronto aí de logo mais, vai ter um grande público, um ótimo público. Nem me lembro qual foi a última vez que teve um público tão alto quanto esse. Essa pode até vir uma sequência aí de públicos bem ruins no Morumbi, por culpa da diretoria, evidentemente. E deram uma baixada aí no preço dos ingressos para esse jogo. E tivemos aí mais de 40 mil até o horário do almoço, né? Então deve ter uns 43, 44, 45 mil, porque sempre ali, horas antes do jogo, vende muito ingresso, né? Então deve ter uns 44, 45. Acho que eu chuto por aí que vai ser o público do Morumbi, o que é um excelente e muito bom público para o jogo aí de hoje, tá bom? Temos aqui uma novidade que eu confesso que essa aqui eu não gostei muito não, tá? Porque me passa uma, como é que eu posso falar, cara? Uma vibe, uma energia meio que de festa, de oba-oba, que é o quê? Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo irá estrear a nova camisa 3 hoje no duelo contra o Coritiba, e eu não gosto desse tipo de coisa, porque, sei lá, se o São Paulo estivesse bem, estivesse ganhando, né? Aquele clima positivo, aquela coisa toda, pô, põe lá para estrear a camisa nova, mas, cara, assim, São Paulo tá aí há 8 jogos sem ganhar no Brasileirão, nos últimos 14 jogos ganhou só um, entendeu? O time vendo uma crise institucional, tanto dentro como fora de campo. Então, cara, sinceramente, eu acho que se tem um jogo que não é para estrear a camisa, cara, é no jogo desse. É no jogo que o São Paulo tem que vencer de qualquer maneira e que é uma final para o São Paulo. Né? Porque, como eu falei, eu tenho a impressão, né, de que, pô, vou me estrear a camisa, me passa uma vibe meio de, sabe, de oba-oba, de festa, sabe? Como as coisas tivessem mil maravilhas, e pelo menos é a minha opinião. Eu não gosto. Eu não gosto de jogar com uniforme alternativo em casa de maneira nenhuma. No contexto atual, então, esquece. Pô, não é jogo pra você estrear a camisa, cara. É jogo pra botar camisa branca, tradicional, e é isso. Mas, acabou estar sendo chato, pode ser, mas é o que eu acho. Aí, tá, cara, fazer estreia de camisa, 3, em casa, assim, passa uma vibe, uma energia meio de oba-oba aí, e, cara, não tem motivo nenhum pra ter oba-oba, né? Pelo menos é a minha humilde opinião aí, tá bom? Mas, enfim. O São Paulo volta a jogar no Morumbi hoje após 81 dias, irmão. 81 dias o São Paulo não joga no Morumbi. Claro que teve a parada para a Copa, né? E teve também jogos do São Paulo que não foram no Morumbi por conta de shows. O último jogo do São Paulo no estádio foi no dia 26 de maio, quando ganhou aí do Boston River por 2-0, né? Jogo válido aí pela Copa Sul-Americana, e foi a única vitória do São Paulo nos últimos 14 jogos. Tá? Nos últimos 14 jogos, São Paulo ganhou um, que foi esse aí, no dia 26 de maio contra o Boston River, que foi o jogo que classificou, né, a gente aí em primeiro para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, 81 dias, né, cara? Tô muito confiante pro jogo de hoje, porque é um jogo que o São Paulo precisa vencer de qualquer maneira, vai ter um excelente público, volta pro Morumbi depois de quase 3 meses, então
Estou muito confiante para esse jogo, que o São Paulo vai conseguir fazer uma boa partida. E, cara, sobre o jogo, assim, né, pra gente mudar aqui o assunto, é um jogo que o São Paulo tem que ganhar, tá? Tem que ganhar. Eu até comentei com vocês no vídeo de ontem, né, que desde 2013 o São Paulo não tinha uma sequência tão grande de negativo, né? Em 2013 o São Paulo chegou a ganhar um jogo em um recorte de 17 partidas. O atual recorte agora é uma vitória em um recorte de 14 jogos. E naquela sequência de 2013, São Paulo foi para a zona de rebaixamento com uma vitória em 17 partidas. Foi para a zona. Aí depois conseguiu ali se recuperar e terminou o Brasileirão na 9ª colocação. Então, para vocês verem o nível, né, o tamanho da importância do jogo de hoje. No último mês que São Paulo teve uma sequência tão negativa como essa, foi para a zona em 2013, para a zona. Então, para vocês verem o tamanho do jogo de hoje, que é muito importante, que tem que vencer esse jogo de qualquer maneira. A gente sabe que o futebol tem algumas nuances, né? Às vezes tu joga muito bem, pô, o goleiro fez 8 defesas, 3 bolas na trave, o juiz não marcou pênalti, só que hoje, irmão, não tem margem para isso. Ah, o goleiro foi muito bem, dane-se, irmão, dá um jeito aí e faça o gol. Hoje é um jogo que não tem a menor justificativa para o São Paulo não ganhar o jogo. Ah, não, que teve um expulso, não quero saber, ganhe com a menos. Entendeu? Ah, que o árbitro roubou. Dane-se, ganha com o árbitro roubando mesmo assim. Futebol existe algumas nuances, evidentemente, entendeu? Mas também existem jogos que você ganha ou você ganha. Tem um tipo de jogo que você ganha na marra, de qualquer jeito. E esse é um jogo que tem que ganhar na marra. Vai ter recepção, tá? Às 7 da noite vai ter recepção da torcida ao ônibus do São Paulo. Vai ter recepção. Pô, o clima vai estar muito legal, que a torcida vai apoiar, vai fazer recepção, vai cantar o jogo todo, um ótimo público, Morumbi cheio aí. Não vai estar lotado 100%, mas vai estar um ótimo público. Aquele clima de estádio cheio, que é muito bom. Coisa que já não tem um tempo. Então, irmão, São Paulo hoje, né, os jogadores hoje, irmão, não precisa de mais nada para jogar. Né? Estádio cheio, apoio, torcida, recepção, quer mais o quê? 8 jogos sem ganhar no Brasileirão, volta para casa, quer mais o quê? Que consigam fazer a sua parte hoje. A parte da torcida vai ser feita. Os jogadores que consigam aí dar uma resposta e vencer a partida. Cara, a gente ganha o jogo hoje, soma 3 pontos, abre uma vantagem da zona de rebaixamento, dá um respiro, ufa, ganhamos o jogo, vai pro jogo contra o Bolívar com um clima mais leve, muda a energia, muda a vibe, os jogadores ganham confiança. Se conseguir a classificação na terça-feira, irmão, pode ser a virada de chave, literalmente, para a temporada do São Paulo. Aí depois tem a Chapecoense fora, né? Depois o São Paulo tem uma sequência de 3. São Paulo depois vai jogar 4 jogos, né? Tem 4 rodadas de Brasileirão, que vai jogar 3 em casa. Então, a gente tem uma oportunidade de virar a chave da temporada nessa sequência agora, cara. É ganhar hoje do Coritiba aí, né? O Bolívar pensa depois, tem que ganhar hoje, entendeu? Então é isso, tem que fazer os 3 pontos, que os jogadores do São Paulo entrem em campo hoje sabendo da importância e do tamanho que é esse jogo. Aí o Coritiba vai muito bem fora de casa, o Coritiba que está à frente do São Paulo com 4 pontos na frente. Se a gente vencer o jogo hoje, a gente ainda fica atrás do Coritiba para você ver. O Coritiba veio da Série B e está a 4 pontos do São Paulo, para você ver quão imunda é essa campanha do São Paulo. Mesmo que vença o Coritiba, a gente ainda fica atrás. A gente tem 26, eles têm 30, a gente iria para 29, ficaria um ponto atrás ainda. Então, que o São Paulo consiga hoje buscar essa vitória aí, tem que ganhar de qualquer jeito. Não tem desculpa, não tem, o goleiro defendeu muito, o árbitro roubou, que não sei o que, irmão. Não tem justificativa. Ganhar ou ganhar. Deem um jeito. Existem jogos, como eu falei, que tem que vencer. Irmão, hoje, a gente só sai de campo com a vitória e acabou. Não tem outro papo. E é isso. Vamos buscar essa vitória aí. Estou muito confiante. Tá? Espero que o São Paulo consiga fazer um bom jogo. Primeiro ganhar, né? Ganhar que é o mais importante. Se conseguir fazer um bom jogo, se jogar bem, se vencer e convencer, maravilhoso. Melhor ainda. Porém, o importante é ganhar, seja da maneira que for. Estou bastante confiante para essa partida aí de logo mais, beleza? Agora, rapaz, vamos falar que essa boa notícia aqui, bem triste, rapaz, que aconteceu, que foi o seguinte, ó, matéria aqui do UOL. Marco Aurélio Cunha, que é conselheiro aí do São Paulo, né, comentarista lá do Jogo Aberto, foi alvo da gangue do quebra-vidro. Agora tem até nome, né, para vagabundo. Ele teve 5 costelas fraturadas ao tentar recuperar o seu celular e está internado. O que acontece? O Cunha estava dentro de um táxi, voltando da Avenida Paulista, e mexeu no celular quando o criminoso quebrou o vidro do táxi
para roubar o celular. Ele saiu correndo atrás do criminoso, que correu para uma estação. O Marco Aurélio Cunha tentou alcançá-lo, mas acabou caindo na escada da estação e bateu o tórax, né? Então ele teve sérios danos aí com essa queda, né? Então ele foi assaltado, correu atrás do criminoso, né? Do vagabundo, e acabou caindo na escada da estação. E, irmão, bateu o tórax, né? Teve 5 costelas fraturadas. Então, um negócio bem triste que aconteceu com o Marco Aurélio Cunha, né, galera? Duas coisas tristes, né? Primeiro que ele foi assaltado, né? Que é um negócio lamentável, né? O país que a gente vê é um negócio realmente bizarro. E depois o que aconteceu com ele, né? Ele cair, né? Então, assim, uma tragédia completa. O cara foi assaltado e ainda teve essa queda aí. Claro que não dá, assim, claro que não dá para ficar reagindo a assalto, né? Infelizmente aconteceu isso aí, ainda mais ele que é um senhor, né, de idade já, então, de qualquer maneira, melhoras aí para o Marco Aurélio Cunha, né, que é conselheiro vitalício de São Paulo, comentarista aí do Jogo Aberto da Band, nossas energias positivas aqui, que ele consiga ficar bem. Ele já até postou o vídeo nas redes sociais, explicando ali, parece, né, pelo vídeo que ele estava falando ali, que o pior já foi, agora que ele consiga se recuperar bem aí, melhoras para o Marco Aurélio Cunha. Beleza? Você que está aí, meu querido, caso não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, é muito importante, sua opinião aí sobre a escalação, sobre as informações, produtos do São Paulo para você adquirir. Tamo junto e saudações tricolores.